Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando aqui para a live do Petit Jornal. Estamos de volta para a live de hoje. Vamos chegando para analisar aí temas relacionados à economia e à política internacional. Opa, opa, salve, salve. Vamos chegando, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Olha aí, pessoal, tá chegando. Presente, presente. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Opa, senhor, como vai? E aí, doutor, beleza? Tudo bem, rapaz. Tu faltou ontem, cara. Tu não veio, não, rapaz? É, Vai aparecer ontem eu aqui, não, não? não Não tava veio. afim, não. Não vi. Não tava afim. Não vi. Tava assistindo o debate. Debate. Ô, Rapaz, tá. Daniel, eu tô com um Ah, problema aqui, cara. Minha internet tá muito qual? ruim hoje, sabia? Ah, não diga. Por quê? Deve estar ruim porque eu tava procurando a pauta aqui, cara, e você deve ter mandado, certamente, mas eu não recebi, cara. Deve ter dado alguma falha aqui na internet, alguma coisa. Rapaz, eu vou botar Então, eu vou botar o print da mensagem enviada na tela. Vai ficar ruim cadê? pra você. Não, Vai peraí. ficar ruim pra você. Eu vou mandar. Bota na tela, que vou fazer estilo da Peraí, Atena. Bota na só um tela. minuto. Bota na tela. Bota na tela. Peraí. Queremos imagens. Só um minutinho que Queremos. agora o WhatsApp Web vai carregar 6 dias aqui. Só um minutinho. Mas, segue aí. Semana que vem a gente vai tirar isso a limpo. Ah, peraí, olha aí. É porque o Tanguy, gente, o Tanguy não lê minhas Ah, mensagens. É um problema isso. O Tanguy não lê, me ignora, me Daniel, dá eu te mensagem, não mandei uma, te lê. mandei uma sequência de 8 mensagens aí, você não respondeu, cara. Tá doido? Ih, rapaz, que não foi. Então, será que eu mandei Ah, não será que eu mandei, foi. será que eu mandei para pessoa Isso. errada? Cadê o print agora? Eu quero print agora. Agora eu quero ver. Cadê o print? Ué, gente, eu Cadê? jurava que eu tinha mandado para você. É isso. Tá Será vendo? que eu. Ih, rapaz, será que eu mandei para pessoa errada? Eu acho que eu mandei para pessoa errada, cara. Tudo bem. É porque. Não, isso acontece muito, né? Quer ver se você tem algum outro tanguinho na lista aí vai pro outro tanguinho, entendeu? Isso Rapaz, acontece de forma extremamente frequente. mas eu jurava que eu tinha mandado esse troço, É cara. isso, é isso, é isso. Ó, o pessoal tá pedindo prints aí. Agora, Daniel, você botou a Porra. aposta na mesa aí, cara. Agora tem que. Pô, não é possível, gente. Foi com duas mensagens, inclusive. Separado em duas mensagens. Eu não tô louco. Não é possível. É Enfim, isso. não há de ser nada. Não há de ser nada. Olha aí, Tanguy, já temos Não, há um aqui. pouquinho antes de entrar aqui, eu ainda fui olhar. Falei, porra, Daniel não mandou negócio. Será que não olhou mesmo? Não mandou, não mandou, não. Enfim. Crazy Ah, Christ comprou aqui 2 selos, obrigado. você mandou agora, seu cara de pau, foi isso? Eu mandei. Eu mandei, acabei de mandar. Porra, eu jurava que eu tinha mandado, jurava mesmo. Eu lembro de ter apertado play, rapaz. Play não, o Enter. Enter, né? Que pra mandar a mensagem. Mas enfim, não foi. Tunísia. Ah, tá. Esse aqui tá na minha pauta também. Olha aí, com a boa. Não, oligarcas. Cara, eu tô ficando preocupado com o planeta, cara. Tô mesmo. Tô ficando bem preocupado. Tô achando que a coisa vai ficar. Agora? Você tá preocupado? Tô começando a achar que o negócio vai ficar esquisito, Tang. Sei lá, hein? Agora? Sei Você tá lá. preocupado agora? É. Tô achando que pode ficar um pouco estranho. Enfim, deixa eu botar aqui. Ó, Renata comprou selo, obrigado, Renata. Agradecer aqui as pessoas. Seco. Vai falar de Anitta Angola, Daniel. Torel. Mas mais uma vez você vai falar de Angola, cara. Ah, Não agora é o acaba essa eleição resultado, lá, né, não? cara? Acabou a eleição, por isso que eu vou falar. Acabou a eleição. Mais apertada, tá. Tá. Beleza. Boa pauta, Daniel. Boa Mama, pauta. Mama Yogini Uma comprou aqui. Yogini, Daniel. Essa porra, cara, Yogini. ela acompanha a gente. Cara, tem um ano que ela acompanha a gente todos Eu os dias, sei que cara. ela Mama acompanha, Yogini, é mas isso. é Tá lá em difícil. Chicago acompanhando a gente. Ó, Mariana Schettini, Mariana obrigado. Schettini, obrigado, Mariana. Peraí. Deixa eu botar aqui. Qual é o número hoje, senhor? Hoje é o Ah, número. cara, é um número alto. Bota aí, sei lá, 345. Bota um número desse aí. Detalhe que eu botei como é que é o nome? No Story, para chamar as pessoas, para convidar as pessoas para live. Isso. Mas Bota, esqueci. bota 345. Bota um número Aí, Bia bom, assim, um número alto. comprou um selo. Muito obrigado, Bia. 345. É isso. Eu falei 3 vezes. Viviane também, muito obrigado, Viviane. Hoje é número inteiro. Hoje é número inteiro, é verdade. Igual foi quinta. Igual será amanhã também. É, é isso. Bia comprou selo também, muito obrigado. Ó, temos Andrew, está em Massachusetts.
Selos a selos, vai entrar agora, em número natural também, é isso. O 347, Daniel, não é apenas inteiro, É mas também é um primo. número primo. É primo. Sensacional. É primo, Tanguy. O Tanguy foi estudar o que era número primo, gente. O Tanguy foi estudar aí número primo, as regras para o número ser primo, para É poder isso. fazer esse brilhante comentário. Brilhante comentário. Eu podia esperar para depois de amanhã, mas eu achei que já cabia hoje. Hoje já seria melhor já Cara, trazer é essa melhor fazer informação. logo hoje, depois a pessoa esquece. Quantas Não, vezes eu o não guardei pior, comentários pro podcast e esqueci de fazer o comentário? é Pô, isso. Ou muito então difícil. pior, cara. E aí lembra sempre no banho, né? Fala, puta que pariu, não falei, cara, é pra ter falado. Ou pior, a outra pessoa fazia a piada antes, né? E você fica chateado Também que, é bem porra, tive a ruim. ideia, pensei, Também é bem fiquei ruim. guardando, e aí vem Daniel para fazer piadinha antes. Olha aí, Luciana Difícil. Vogue comprou aqui um selo. Muito obrigado, Luciana. O pessoal tá comprando selos, tem que apoiar a live. O Tanguy, Muito pô, não, obrigado. Opa, não teve live ontem, rapaz. Rapaz foi ameaçado na rua, foi um negócio porra, complicado. Daniel, foi também, cara. Viviane Ribeiro comprou um selo, muito obrigado, Viviane. Pô, foi ameaçado. Recebi mensagens Mal, ameaçadoras aqui. mal criadas, inclusive. Bom Algumas criado. algumas carinhosas, tá? Outras nem tanto. Carinhosa eu não recebi nenhuma, não. Foi tudo em termos de cobrança. Foi tudo aquele negócio assim. Sabe aquele carinho que você vê que não é bem assim? Fala assim: Ah, gosto muito de vocês. Vocês fuderam minha manhã hoje porque não teve bate-papo. Sabe o Ah, negócio assim? eu recebi uma dessa também. É. Eu recebi Então, também. assim, é um carinho, mas é um carinho meio, porra, meio puto que a gente não tinha gravado ontem, entendeu? Difícil, É cara. isso. Difícil. Aí, Dani Splendori comprou aqui um selo também, muito obrigado. Lucas Lucas Aarons, 17. Aarons, Aarons, 17. Aronson, Pô, diretamente de Tanguy, Indirecto de Bolívia. Olha aí. Bolívia? Ah, que Bolívia. bueno. Você viu que deu problema com o telefone do Evo. Deu problema com o telefone. Tu viu isso aí, rapaz? Vi. E Tá na hoje eu vou falar pauta do isso? Chile. O Chile vai aparecer hoje. Ah, o Chile tomou atitude, digamos Tomou assim. atitude, bateu na mesa. Falou, Kim, que Não história é é essa? bagunça, não. Que história é Ele não é essa? zona, não, pá. No Pô, meu, tá achando o quê? no meu turno não vai ter essa bagunça, não. Vai passar a mão na minha bunda assim. Não vai, não. Que isso? Ei, ei. É isso. Olha aí. São Paulo está 8 graus. Será que ganha de Curitiba? Óbvio que não. Se São Paulo está 8 graus, Curitiba está menos 14. Você pode ter certeza. Aliás, curitibanos da live aqui. O Rio de Janeiro tá fazendo algo aqui parecido com frio, hein? Vocês se liguem aí. Tem que ver como é que tá a temperatura lá, viu, Daniel? Deve Pô, estar negativo. rapaz. Tem que Porque auditar no isso Rio aí. de... Deve estar quanto no Rio hoje, Daniel? Uns 14? Pô, hoje deve estar uns 28. Tá muito quente, cara. Tô achando muito quente. Tá muito Isso. quente. Tá maluco? Tô Peraí. suando aqui. Eu tive que abrir a janela aqui Você por é causa do calor. menopausa sua, não é possível. Por causa do calor aqui. Temperatura. Rio de Janeiro. Vou dizer. Porra, 17 graus. Cara, 17 graus no Rio de Janeiro é um apocalipse. Cara, em Los Angeles, 32 graus às 8 horas. Esse mundo tá fora do lugar, cara. Tá fora do lugar, cara. Esse mundo tá enlouquecido, cara. Tá muito ruim isso. E no Rio de Janeiro estamos cantando Let It Go. É isso. Cara, eu tenho certeza absoluta, Daniel. Você vai concordar comigo. No transporte público hoje tem gente usando luva. Ah, Tem isso eu não tenho gente. nenhuma dúvida. Nenhuma Garantido, dúvida. E garantido. cachecol Tem também. gente... Cachecol também. Cachecol. Cachecol também. Ai, Ai, cara. Vamos Deus. lá, Daniel. Vamos começar, cara? Vamos começar. Peraí, botar aqui para gravar. Pauta também, tá tudo certo. Beleza. Tudo certo aqui. Pronto para gravar. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a. Opa, não, tá ruim isso aqui. A captação tava na formatação errada. Peraí, voltando. Agora vai. Agora tá certo. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 345. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal e são exatamente 22 horas e 10 minutos da segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Na noite de ontem, Tanguy, excepcionalmente não teve live. Excepcionalmente não gravamos episódio do Petit Jornal porque estávamos ligados no debate entre os presidenciáveis. E foi quente, foi uma noite quente e valeu a pena aí ficar atento aos acontecimentos. Retornamos hoje e voltamos com toda a força
para acompanhar os acontecimentos da economia e da política internacional. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala e Tanguy Virgulou Bagdadi. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Eu achei que você foi muito light nisso que você falou, que a gente não gravou ontem. Sofremos ameaças, tá? É Porque não verdade. teve episódio. O Tinoco, uma das estrelas aí do TikTok, disse que ele achou estranhíssimo, Daniel, porque ele acordou de manhã para ouvir o Petit Jornal e não tinha episódio. E ele teve que ouvir música. Você imagina, Daniel, essa altura do campeonato, a pessoa Não é ter que ouvir possível. música. É Cara, pois é. desagradável. É desagradável, então fica um abraço para o Tinoco, dizer que, né, o café da manhã de hoje você tem companhia, né, porque a gente está de volta aqui gravando o nosso bate-papo, mas de fato a gente achou que competir, né, com o debate presidencial não era uma boa ideia, então realmente ontem a gente não gravou, nessa segunda-feira a gente está de volta e já trazendo, Daniel, algumas informações. Eu queria trazer hoje, Daniel, tranquilidade para as pessoas. Acho que as pessoas estão tão tensas, estão nervosas, e eu acho que eu queria trazer uma informação mais light, uma informação que trouxesse leveza de espírito para as pessoas. Você se lembra, Daniel, que tem um nível de tensão altíssimo em torno de Zaporíjia, né, aquela usina nuclear, a maior usina nuclear da Europa, que fica exatamente no sul da Ucrânia. A Rússia, né, soldados russos estão ocupando Zaporíjia, e você está tendo troca de tiro aqui e acolá. E aí, Daniel, sem alarde, tá? Sem grandes problemas e tal, mas aparentemente surgiram alguns buracos, né, de explosões no teto da usina nuclear de Zaporíjia, né? Sem motivo para preocupação, circulando, não tem nada para ver aqui, mas o fato é que o teto, né, da instalação nuclear, da planta nuclear, apareceu com buracos, né, ali em Zaporíjia. Foi feita uma medição. A primeira informação que veio no dia de hoje, né, hoje de manhã, é que a radiação estava acima do normal em Zaporíjia, o que obviamente é algo extremamente preocupante. Mas a informação que veio depois é que não, é que aparentemente estava sob controle, né? A radiação não teve uma elevação significativa, nada fora do normal, ali na região de Zaporíjia. E aparentemente, essa semana agora, nós teremos a visita, já foi acordado, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, a visita dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica para ver como é que está a situação como um todo, né? Saber exatamente como é que está os níveis de segurança, o que está acontecendo exatamente em Zaporíjia, para que haja, portanto, monitoramento internacional. Então, essa informação que, primeiro, né, traz problemas, né, primeiro traz perturbações, mas, no fim das contas, a gente assim, há pelo menos esperança de que a situação ela não saia completamente do controle. Agora, Daniel, eu queria levantar trazendo a sua pauta também, que é com relação à situação energética, particularmente da Europa, né, informações que saíram hoje. A gente vem falando, Daniel, ao longo das últimas semanas, sobre as boas notícias para a economia russa, né? A economia russa não sofreu tanto assim com as sanções, então houve sim uma queda, mas não tão grande quanto se imaginava que poderia haver. E a Rússia está conseguindo, de fato, arrecadar mais com a venda de energia do que se imaginava, até mais do que arrecadou nos momentos anteriores à guerra. Só que aí hoje, Daniel, apareceu um relatório feito pela Agência Internacional de Energia, é uma agência ligada à OCDE, então sempre importante também dar uma filtrada, né? Quando a gente fala da OCDE, a gente está falando sobre o clube dos ricos, né? Enfim, são os países mais desenvolvidos e aqueles que não são os mais desenvolvidos, mas que são aliados dos mais desenvolvidos, é o caso do Chile, é o caso da Turquia, a Coreia do Sul, enfim, que atualmente é um país desenvolvido, também faz parte da OCDE, que alertou para o seguinte: olha, a Rússia pode estar vivendo agora um bom momento do ponto de vista econômico, mas há expectativa de dificuldade na cadeia de energia para o futuro. Pelo fato de que, com as sanções, a Rússia ela passa a ter uma certa dificuldade de acesso à tecnologia, a peças, a serviços. Então é como se a Rússia agora ela tivesse conseguindo uma série de vantagens, mas que para um futuro não tão distante assim, é provável que, mesmo com a Rússia tendo a disponibilidade energética que ela tem, é provável que ela passe por algumas dificuldades, é provável que ela passe por algumas provações, sobretudo porque daqui a pouco o mundo vai começar a buscar uma adaptação e se acostumar a não ter a Rússia como fornecedora. Então, é uma perda muito grande, claro, né, principalmente para os países que estão sancionando a Rússia, que são, de fato, algumas das maiores economias do mundo, mas daqui a pouco é possível que esses países se acostumem a ter um fornecimento energético sem a Rússia. Vejo um limite nessa análise pelo fato de que países como China e Índia provavelmente não vão parar de comprar
o gás natural russo, mas, de qualquer maneira, esse é um elemento que é a ser colocado na mesa. E o chefe executivo da Shell, um cara chamado Ben Van Beurden, ele disse que provavelmente a crise de abastecimento ela não vai durar somente esse inverno agora. Ah, Vai não pode durar ser. os Não pode próximos ser. invernos. Você jura mesmo que ele falou isso? Você jura Pois mesmo? é. Então, assim, já temos. Porque o troféu Sejura hoje, Daniel, está disputado. Tá? Queria te dizer para a gente não garantir que o troféu Sejura vai para ele, porque temos competidores à altura. Quer Mas dizer, Tanguy, que o seu Shell acha que a crise energética vai além do inverno, que não será além do apenas inverno, no inverno. Coisa próximos impressionante essa invernos. previsão, hein? Diversos Próximos invernos. invernos? Não é É, possível, rapaz. Ele está pois é. prevendo que a Europa vai ter dificuldade de contornar a energia da Rússia durante alguns invernos. Que Alguns coisa, hein? invernos. Que coisa, rapaz. Aparentemente não teremos uma paz Salário bom, generalizada. A né? Rússia, aparentemente, a gente não vai voltar no tempo, né, Ah, não até o pode próximo ser, inverno. Então, cara. é possível que a A situação continue. confiança não vai ser restabelecida. Provável que não, Daniel. Me Que surpreendeu, coisa. viu? Foi assim, será, cara, que o Putin não vai voltar a Qual ser o salário recebido do nos seu salões Shell, europeus? hein, Tanguy? Ah, cara, o salário do seu chante vai ter que dar aumentada, viu? Porque a gente costuma falar aí, 6 dígitos. Eu Aí não é sei nem se 7, sete né? dígitos. Será que é 7 ou será que é mais, 8? Daniel? Sei lá. Porra, É sei muito lá. A gente dígito, tá né, falando do seu anual? Shell. Anual é 8. Anual, com Ah, 8. certeza. 8, certamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. 8 Rapaz, dígitos, pelo menos. Mas o fato, Daniel, é que o mercado, né? E aí eu tô fazendo às vezes de professor Daniel Souza aqui, o mercado ele já está precificando a necessidade de se adaptar sem a Rússia, né? Assim, não tem Rússia tão cedo. A Rússia não é para ano que vem, para daqui a 2 anos. Pode esperar aí alguns anos sem Rússia e isso, portanto, traz algumas consequências. Daqui a pouco eu quero falar sobre a Alemanha, né? A Alemanha está pensando nisso também. Mas eu queria ouvir quais são as suas impressões sobre a visão do seu Shell, o senhor Ben Van Beurden. pô, Tanguy, começando aqui pelo início, me parece natural que haja um processo de equilíbrio, haja um processo de estabilização. E sim, a Europa vai aprender a viver sem energia da Rússia, o que não significa necessariamente que a Rússia vai falir, ou que a Rússia vai enfrentar dificuldades também incontornáveis, ela vai conseguir ter outros clientes, como você muito bem colocou, é o caso da Índia, é o caso da própria China. Mas o que está se desenhando, e isso a gente vem destacando aqui no Petit Jornal já há bastante tempo, é a separação, é a construção de um muro. Então, olha, temos a galera do lado de cá, que não vai consumir energia da Rússia, temos a galera do lado de lá, que vai consumir energia da Rússia. Isso, na prática, cria uma situação subótima, uma situação que é menos adequada ou menos propensa à geração de riqueza, geração de bem-estar do que nós tínhamos antes. É claro que a integração era melhor, é claro que os dois lados tinham a ganhar com essa integração econômica e foram muito beneficiados por ela durante vários anos. A Europa teve acesso à energia barata, crescimento, dentro de um contexto onde a Rússia era fornecedora. Do outro lado, a Rússia enriqueceu, acumulou reservas internacionais, passou a ter uma capacidade de investimento que ela não tinha antes, através do crescimento das vendas de energia para a Europa. Daqui para frente, teremos essa separação, e essa separação é um mundo inferior, é um mundo com menos crescimento e desenvolvimento do que nós tínhamos antes, mas é o que nós vamos ter. Quer dizer, não vai haver uma reconexão, exatamente como foi colocado pelo presidente da Shell. Você não vai refazer os laços econômicos que foram destruídos ao longo desses meses, porque é necessário haver confiança mútua, e não há mais confiança mútua. Quer dizer, a Europa não vai mais colocar o seu destino nas mãos da Rússia, né? A Rússia não vai mais ficar tão dependente das suas exportações de energia para a Europa. O novo mundo emerge, com todas as consequências que isso acaba trazendo. Mas sim, uma vez mais eu coloco que é um mundo mais pobre, do ponto de vista material mesmo, do ponto de vista de geração de riqueza, do que nós tínhamos antes no modelo anterior. E a Alemanha, Daniel, eu falei que esse era um ponto importante também. A Alemanha ela está realmente se dando conta também, né? Assim, eu vi no Petit Jornal, porque o Petit Jornal não tem alemão, e aí deu uma dificuldade lá para eles, tá, Daniel? Mas a Alemanha, né, isso foi dito pelo ministro da Energia da Alemanha, né, o Robert Habeck, que aliás aparece aqui episódio sim, episódio não, disse que, olha, de fato a gente não tem mais expectativa de que a Rússia vai retomar nem ao nível, né, de algumas semanas atrás do abastecimento energético. Só para a gente lembrar,
a Rússia ela continuou vendendo a energia para a Alemanha durante alguns meses depois do início da guerra. Depois disso, olha, vou diminuiu bastante o abastecimento energético. Depois, o principal gasoduto, que é o Nord Stream 1, foi colocado em manutenção e, portanto, a Rússia vem vendendo 20% apenas da capacidade que ela tem para vender para a Alemanha. E a Alemanha estava meio que na expectativa de que, olha, isso pode ser passageiro, daqui a pouco volta, mesmo que seja para 50% da capacidade, 60%, quem sabe aumentar um pouquinho mais. E a declaração do Robert Habeck hoje é que não vai voltar. Essa é a amarga realidade. Eles A não Alemanha contam com isso. E pararam de contar. A Rússia não tem nenhum incentivo para voltar, nem para 50%, nem para nada próximo a isso. Destacamos, inclusive, há alguns dias que o gasoduto vai entrar em manutenção de novo e vai parar completamente o seu funcionamento. A Rússia está muito confortável nessa situação. Ela já entendeu que a Europa tem aí um plano de reorganização energética, vai levar alguns anos, claro. A Europa vai ter aí dificuldades inflacionárias, dificuldades em termos de crescimento econômico, mas a Europa não vai voltar a comprar o gás russo como ela comprava antes. Então, você acaba tendo uma lógica também, Tanguy, pensando do ponto de vista estritamente econômico, que é a seguinte maneira: eu vou reduzir o fluxo, porque aí também eu vou extrair o máximo de lucratividade em cima dos europeus. Vou vender bem pouquinho, porque eu vou vender bem caro, isso vai aumentar bastante o preço do gás dentro do continente europeu, gás, inclusive, que está com preço completamente descolado do petróleo no mercado internacional e no mercado europeu em particular, por conta disso, porque o petróleo você mete num barril ou então mete num navio-tanque e exporta com muito mais facilidade. O gás não é tão simples por conta justamente da questão logística, e a Rússia está pensando também em maximizar seus ganhos no curto prazo. Aí, curto prazo, leia-se alguns anos, o tempo necessário para que a Europa busque alternativas a ela, a Rússia, e para maximizar esses ganhos ela precisa mandar pouco gás, né? Pois Então, é. do ponto de vista econômico, faz todo sentido. E aí a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, falou sobre a necessidade de uma ampla reforma na política energética europeia a ser desenhada no início de 2023. Me chamou atenção isso, tá, Daniel? Porque a gente está em agosto de 2022. Assim, já sabem que vai dar problema lá na frente, já está precificado, vai dar problema, e ela está meio que agendando uma discussão sobre isso para janeiro de 2023, no auge do inverno, né? Então, assim, sei lá, acho meio inacreditável que a Europa só vá pensar nisso lá para frente. Mas eu queria dizer que o vencedor do troféu Sejura de hoje, Daniel, acho que não tem muito como, tá? É o senhor Zelensky. O Zelensky falou o seguinte: a Rússia, abre aspas aí, tá? A Rússia quer atrapalhar o acúmulo de energia por parte dos países europeus. Foi isso que ele disse, Daniel. Ele disse que a Rússia está querendo atrapalhar a Europa a acumular energia. Eu achei assim de um nível de investigação. Surpreendente. Acho que muito bom. deve ter colocado todo o aparato de inteligência ucraniano para chegar a essa conclusão, rapaz. Sim, os assessores todos, reunião ministerial e tal, e cara, eu tô achando que é isso. Eles estão querendo. Porra, com certeza isso. A Rússia está querendo atrapalhar a Europa Ocidental, Daniel. Ô, Tanguy, fica aqui o registro de que acabaram as eleições em Angola. Tivemos aí o fim da apuração. João Lourenço foi declarado nesta segunda-feira, dia 29, vencedor das eleições do país. Esse resultado foi divulgado pela Comissão Eleitoral de Angola. Lembrando que João Lourenço é o atual presidente de Angola, é membro do MPLA. Então, o MPLA continua no poder em Angola, já está no poder desde 1975 e continuará por mais um mandato. É importante destacar que em Angola você vota no seu partido preferido, e o partido preferido, ao ser mais votado, acaba tendo o direito de escolher o presidente. O líder desse partido acaba se tornando presidente, no caso, o João Lourenço, líder do MPLA. Agora, fica o registro que, apesar da derrota, a UNITA, o grande partido de oposição, teve o melhor desempenho de sua história, conseguiu 43,95% dos votos contra 51,17% dos votos do MPLA. Isso é resultado principalmente da votação dos jovens. Os jovens deram aí uma preferência expressiva para a UNITA. Os jovens são muito numerosos em Angola, dentro do contingente eleitoral do país. E está se desenhando aí, Tanguy, uma substituição. Em algum momento no futuro, me parece
que, continuando da maneira como está, o MPLA não vai mais conseguir se sustentar no poder. Claro, a gente está considerando que eleições continuarão ocorrendo regularmente no país, como tem acontecido desde 2008, que os resultados eleitorais vão ser respeitados, mas o MPLA não vai ter vida fácil na Assembleia Nacional Angolana, porque o número de assentos da UNITA vai ser significativo, vai ser um número expressivo, ao contrário do que tinha ocorrido na legislatura anterior, onde o MPLA tinha praticamente 3 vezes o número de assentos da UNITA, e dessa vez não vai ser assim. A UNITA vai ter quase tantos assentos quanto o MPLA, Tanguy. Beleza. Daniel, eu queria ir para um outro país que está vendo uma situação muito difícil. Aqui é claramente uma daquelas situações que é importante dizer que horas que a gente está falando, né? Então, hoje é dia 29 de agosto, são 22 horas e 26 minutos, horário de Brasília. E o Iraque está numa situação que é aquela que vale a pena acompanhar de hora em hora, porque a situação está muito tensa por lá. Só para dar o contexto, o Iraque não consegue formar um governo há 10 meses. Então, desde novembro do ano passado, houve uma eleição antecipada, não se conseguiu montar um governo. Só para lembrar, o Iraque tem um sistema parecido com o do Líbano, na formação do governo, isso desde a invasão norte-americana, que é a chamada Murrassasa. Murrassasa é um sistema que estabelece que você só consegue montar o governo se os principais grupos étnicos religiosos estiverem de acordo. Então, se você tiver uma discordância entre sunitas e xiitas, ou entre curdos, entre, enfim, outras minorias, outros grupos étnicos e religiosos do país, você não consegue montar o governo. E isso tem feito com que o país simplesmente não consiga montar um governo. A questão, Daniel, é que o grupo mais votado é o grupo liderado por um clérigo xiita chamado Muqtada al-Sadr. É curioso, Daniel, porque o Iraque ele tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? Foi um país que foi invadido pelos Estados Unidos em 2003. Os xiitas, de uma forma geral, têm uma certa gratidão pelo fato de que os Estados Unidos tiraram Saddam Hussein do poder, e tem uma influência muito grande também do Irã. O Irã também é um aliado, é uma inspiração para os xiitas de uma forma geral. O Muqtada al-Sadr, mais uma vez, é um clérigo xiita que é anti-Estados Unidos e anti-Irã. Então, ele lidera um movimento que cresceu muito ao longo dos últimos anos, da última década talvez, que é de um renascimento de um certo nacionalismo iraquiano. A gente não quer nem influência norte-americana e nem influência iraniana. E o grupo dele, que são chamados sadristas, exatamente em homenagem, em referência ao nome dele, foi o grupo mais votado nas últimas eleições, essas que aconteceram em novembro de 2021. Só que ele consegue a maior quantidade de cadeiras, mas não consegue montar o governo. E isso tem levado a enormes manifestações por parte dos sadristas. Tem acontecido o tempo todo, Daniel, da galera que segue o Muqtada al-Sadr invadir o parlamento, fazer manifestações, protestos. Então ele lidera alguns grupos paramilitares e hoje, faz algumas horas, o Muqtada al-Sadr anunciou não apenas uma greve de fome, como anunciou também a retirada definitiva, a saída definitiva da política iraquiana. Ele já fez isso algumas vezes, tá, Daniel? Algumas vezes ele já anunciou, não quero mais saber, vou abandonar, não vou embora, não estou me respeitando, a democracia acabou e tal. Então, assim, é provável que ele volte. Mas o fato é que, nesse exato momento que a gente está falando aqui, a gente tem um clima de turbulência profunda no Iraque. Os seguidores do Muqtada al-Sadr estão nas ruas, a gente tem tiros na Zona Verde. A Zona Verde é aquela região central de Bagdá, que é onde estão os ministérios, é uma área fortificada, enfim, teoricamente a área mais segura do Iraque. Você está tendo tiros, bombas naquela região e invasão dessa Zona Verde por parte de pessoas ligadas ao Muqtada al-Sadr. Então, algo a se prestar atenção. O Iraque é um país que às vezes dá uma sumida, Daniel? Faz muito tempo que o Iraque não aparece aqui, mas é um dos países mais importantes para a estabilidade do Oriente Médio. É um país que tem uma influência, mais uma vez, muito grande dos Estados Unidos, muito grande do Irã. Então, sempre é um país a se prestar atenção. Então, a gente fatalmente vai acompanhar aqui o desenrolar dos fatos no Iraque, mas o fato é que a situação lá está muito, muito tensa nesse exato momento, Daniel. Tanguy, a gente tem falado bastante sobre crise climática na Europa, crise climática na China. Agora, a situação ela é bastante grave no hemisfério norte como um todo. É muito impressionante que quando você amplia o seu olhar, você observa que todas as regiões do hemisfério norte estão com problemas de seca, o que é algo, no mínimo, bastante impressionante. É importante sempre lembrar que o hemisfério norte está no verão, a estação mais
quente do ano naquela região, mas você tem exemplos em uma quantidade inacreditável de países e regiões diferentes. Se a gente começar pela própria Europa, o rio Reno na Alemanha está com níveis comprometedores para o transporte de carga. Você não está conseguindo transportar tanta carga em direção ao porto de Roterdã por conta do baixo nível do rio Reno. Aliás, existe uma conta já feita pelo governo alemão que, se houver uma interrupção no fluxo fluvial de mercadorias, o PIB da Alemanha pode cair até 0,5% em função disso. Se a gente pegar o caso da França, existe aí uma estimativa de que algo em torno de metade da safra francesa de milho será impactada pela seca e, eventualmente, comprometida pela seca. Estamos falando também de um país, a França, que vai ter problemas na sua safra de trigo. Se a gente pegar Itália, Espanha e a própria França, nós teremos quebras importantes na produção de uvas, em particular em vinhedos, produção de uvas para vinhos. Se a gente for para os Estados Unidos, vai observar que o Arizona, que é um grande produtor de trigo e utiliza a água do Rio Colorado para o abastecimento, ou melhor, para a irrigação dessas lavouras de trigo, está tendo dificuldade, porque o Rio Colorado está com um nível de água baixíssimo. Se a gente for para o Oriente Médio, Tanguy, o Rio Jordão, conhecido na Bíblia por ter sido o rio onde Jesus foi batizado, está seco, está com nível baixíssimo de fio d'água. E as coisas não melhoram. Se a gente observar no caso dos Estados Unidos de novo, existe uma expectativa de que algo em torno de 40% da safra de algodão seja perdida por causa da seca. Se a gente for para a China, a província de Sichuan, que representa 5% do PIB da China, está tendo racionamento para residências, escritórios, shopping centers e fechamento de fábricas. A Volkswagen interrompeu a sua produção, a Foxconn, que é a empresa que monta os iPhones, também teve interrupção na sua produção por falta de eletricidade, uma vez que os rios na China estão com um volume de água menor e, consequentemente, não estão conseguindo gerar eletricidade através das suas hidrelétricas. Se a gente pegar o chifre da África, está na pior seca dos últimos 40 anos. Existe, inclusive, o temor de uma crise humanitária sem precedentes em países como Etiópia, Quênia e Somália. Tudo isso por conta de seca, excesso de calor, ondas de calor. É muito preocupante. A gente sempre ouviu falar sobre mudanças climáticas e o esquentamento do planeta, mas a gente está falando de um ambiente onde os impactos econômicos vão ser bastante severos. Quer dizer, se você tem uma restrição na produção de algodão, uma restrição na produção de milho, de vinho, uma restrição na geração de eletricidade, isso tem um impacto inflacionário, isso gera escassez, traz impactos sobre o crescimento e é bastante preocupante. É um quadro muito preocupante quando a gente olha para o todo e observa o impacto que as mudanças climáticas já estão causando no mundo nesse ano de 2022, e tudo isso dentro de um contexto onde a gente já tem guerra entre Rússia e Ucrânia, o que já gera impacto sobre energia e preços dos alimentos, e recentemente teve uma pandemia, aliás, pandemia essa que nem acabou em termos concretos, Tanguy. Com essa nota positiva, Daniel, acho que o clima ficou bom, né? O clima ficou leve, né, no episódio de hoje. Acho que, né, começamos a semana muito bem. Eu queria trazer um tema bem mais light, Daniel, bem mais leve. E eu queria falar sobre eleições no Brasil, que aí sim, Daniel, a gente dá aquela respirada e tal, porque trouxe consequências internacionais a fala do presidente Bolsonaro, né, no debate de ontem, aquela fala final, né, enfim, no final naquele minuto final, né, que cada candidato teve, acho que 40 segundos talvez, o Bolsonaro disse que o minuto Lula... final tem 40 segundos? Não entendi. O minuto final de 40 minuto segundos? Final, e aí eu repensei, Daniel, eu acho que eram 40 segundos, talvez não fosse entendi. um minuto, né? Foi uma questão de dúvida. Aquela despedida que os candidatos têm ali, que deixa aquela isso, mensagem gostosa. Você que sabe de tudo, Daniel, você que tem todas as informações. É 1 minuto ou 40 segundos, professor? Não tenho a menor ideia. Você não é sabe. mensagem Então, de despedida. Entendi. Então tá bom. Então o Daniel atrasou a sua vida, que está ouvindo a gente aqui, em uns 30 segundos para nada. Né? Foi basicamente o tempo da mensagem dos candidatos ontem para absolutamente nada. Tá? Mas enfim, vamos seguir. Então o presidente Bolsonaro disse ontem no encerramento, Daniel, abre aspas, Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile.
para onde está indo o nosso Chile. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, cara, isso tem cara de ser fake news, cara, que não é possível, assim. E, de fato, né, Daniel, o Chile convocou o embaixador brasileiro para prestar explicações. Convocar embaixador, Daniel, assim, na linguagem diplomática, significa uma crise diplomática. Significa, olha, a gente não gostou do que foi dito aqui, não, É o e é melhor estágio alguém. imediatamente anterior a romper relações diplomáticas, né, Tanguy? Você tem um outro estágio que é a capital chamar o seu embaixador de volta, né? Então, chama de volta para prestar explicações, tira o embaixador de lá. A partir daí, Daniel, é ladeira abaixo. E o comunicado, portanto, de imprensa que foi assinado pelo Gabriel Boric, né, o presidente chileno, disse que as declarações são inaceitáveis e não condizem com o trato respeitoso esperado entre os chefes de Estado e nem com as relações fraternas esperadas entre os presidentes latino-americanos. A utilização política da relação bilateral para fins eleitorais é liberdade poética minha, para fins eleitorais, com base em mentiras, desinformação e tergiversação, erode não apenas o vínculo entre os nossos países, como erode também a democracia. E depois deu uma aliviada. Ele falou assim, apesar disso tudo, a gente está querendo aí ter boas relações estáveis e tal, mas o fato é que é uma situação tensa, não é uma situação tensa a partir de agora, tá? Uma situação que já vinha tensa há algum tempo. O Chile, por exemplo, apresentou o seu novo embaixador para o Brasil, que seria um senhor chamado Sebastián de Polo, e todo embaixador que é apresentado para um país tem que ter o aceite por parte do presidente, né, com um documento chamado agrément, né? Então, é o presidente aceitando aquele embaixador e já tem 5 meses, né, que esse embaixador foi apresentado e até hoje esse agrément não foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro, o que também entende-se, né, na sutileza diplomática, que não foi aceito. Né? Então, assim, olha, o embaixador que vocês mandaram aí, a gente não aceitou, não. Tá? Pode arrumar outro, não vai ter, sei lá. Então, um nível de tensão bastante grande, mostrando, portanto, que o processo eleitoral ele é um processo político que não para, não é como se fosse um período de suspensão. Né? A política internacional não acontece enquanto a gente está tendo eleições. Pelo contrário, né? Isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, temos aí um problema com o Chile, que, curiosamente, até outro dia era um modelo para o Brasil, né, Daniel? O Paulo Guedes sempre falou sobre o Chile como uma grande referência e tal, mas o fato é que é um governo de esquerda no Chile nesse momento, automaticamente instala-se a crise com o governo Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes ele teve uma experiência no Chile, né, no início da década de 80, durante o governo Pinochet, com reformas que estavam sendo implementadas pelo Chile. Na época da reforma da Previdência, dizia que o modelo chileno deveria ser adotado no Brasil com um sistema de capitalização individual. E, então, ele tem sempre teve essas referências ao Chile como algo presente. E agora, mais recentemente, com a ascensão do Boric, houve aí realmente um distanciamento e tensões crescentes entre o Brasil e o nosso vizinho, nosso querido vizinho. Ô, Tanguy, vamos falar sobre Polônia? Vamos falar sobre Polônia, Daniel. A Polônia, Daniel, ela resolveu, e além de tudo que ela vinha fazendo até agora, acho que ela pensou que ela pode fazer mais. Assim, eu posso me entregar e fazer mais. E você se lembra, Daniel, que a Polônia é um país que tem muitos armamentos da época soviética ainda, né? Porque fazia parte do bloco soviético, então comprava Pacto de armamentos, Varsóvia, né? são armamentos ali da década de 70, 80, que estão lá até hoje. E é importante lembrar que a Ucrânia também, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética, tanto é que o exército ucraniano está muito acostumado a utilizar armamentos soviéticos. Né? Isso é algo absolutamente natural para os ucranianos. E agora, na guerra contra a Ucrânia, se tornou uma questão curiosa, pelo fato de que há uma certa preferência por parte dos ucranianos de receberem armamentos da época soviética. Afinal de contas, já há um certo treinamento, já há um certo entendimento de como é que esses armamentos funcionam. E a Polônia, portanto, vinha transferindo pouco a pouco seus armamentos da era soviética para a Ucrânia. A Polônia decidiu, Daniel, que vai transferir todos os seus armamentos da era soviética para a Ucrânia. Tudo. Lembrando, a gente já falou sobre isso aqui, a Polônia pretende aumentar o seu investimento militar para algo em torno de 5% do PIB, ou seja, há um grande esforço polonês no sentido de reequipar as suas forças armadas, e agora, portanto, a Polônia ela resolveu se livrar de todos os armamentos soviéticos e mandar tudo para a Ucrânia. Naturalmente, a Ucrânia vai receber isso com um sorriso de orelha a orelha. É mais armamento, são armamentos com os quais os militares ucranianos têm familiaridade, então para eles é bom. Mas o fato é que a Polônia, mais uma vez, Daniel, engata a quinta marcha. A gente falou semana passada que a Polônia estava
pegando leve, situação econômica um pouco mais complicada e tal, mas a Polônia mostrou que sempre existe a possibilidade, Daniel, de pegar aquela reta na descida, assim, ó, tirar da banguela, engatar uma quinta e acelerar, e vai que vai. Então agora a Polônia vai transferir todos os seus armamentos da era soviética para a sua aliada, Ucrânia, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vambora, solta a vinheta aí. Rapaz, você sabe que essa caça aos oligarcas ela tá tão confusa que até os especialistas em Rússia estão dando declarações que eu fico ali um pouco surpreso, digamos assim, em relação ao que está sendo considerado. A Elizabeth Shinfoesse, especialista em Rússia da Universidade Aston, em Birmingham, destacou o seguinte, Tanguy, abre aspas, a guerra é um desastre absoluto para os oligarcas, fecha aspas. E ela também explicou que os oligarcas gostavam de sua vida no Ocidente porque não havia medo de perseguição na Rússia. Estou surpreso, Tanguy, com essas Pô, considerações da Daniel, mas especialista. essa pauta é oligarca ou é É sejudo? oligarcas, Ah, não, oligarca. oligarcas, Tá. rapaz. E a Ah. nossa especialista aqui fez essas considerações, dizendo que a guerra está sendo ruim para os oligarcas, está dando muita dor de cabeça para eles, e que eles gostavam da vida no Ocidente. Não imaginava que. Eu achei que eles iam para o Ocidente por uma questão de, sei lá, de sofrimento. Ah, quero sofrer e tal. Tô falando do Odiavam. Ocidente, né? Ah, que Odiavam, horror, tô sempre odiavam. aqui. Tem propriedades aqui em Londres, odeio, quero ir embora. Entendi. E aí teve até um outro analista, um analista político independente russo, o Konstantin Kalachev, que brincou dizendo o seguinte, abre aspas, os russos comuns gostam de ver os ricos chorar, fecha aspas. Ah, Tanguy, quer dizer que o Vladimir Putin está começando a ser sádico com os oligarcas? Não sei. Mas o fato é que parece que tem uma galera na Rússia que está achando bons os oligarcas entrando pelo cano, está achando divertido observar o seu sofrimento e o seu ranger de dentes. E ele destacou mais uma coisa, o senhor Kalachev, ele destacou que, olha, os oligarcas não vão se unir para tentar tirar Vladimir Putin do poder. Foi algo surpreendente, eu achei essa conclusão Caramba. dele, Esse é o porque especialista. parece, esse é o especialista, porque Entendi. parece que o Putin tem um histórico de coerção muito Ah, forte meu contra os Deus. oligarcas e que isso certamente pode ser um elemento utilizado para a hesitação desses oligarcas em tentar qualquer coisa contra Vladimir Putin. Será, Enfim, Daniel, que aquele lance de prender, por exemplo, Berezovski, acho será que que isso tudo teve é verdade, impacto. Daniel? Parece que Será? sim, parece que é Caramba, cara. verdade, parece que teve impacto e parece que os oligarcas, ao contrário do que o Ocidente achava, que o Ocidente achava isso, né? Que o Ocidente achava, vou sancionar os oligarcas, porque sancionando os oligarcas eles pressionam o Putin, e aí o Sim. Putin vai balançar, o Putin vai cair, eles vão dar um golpe no Putin. Parece, segundo esses especialistas, que não é bem assim, que Putin segue firme no comando do país, mesmo com os oligarcas eventualmente passando aí por alguns percalços, por algumas dificuldades momentâneas na sua vida de privações, né? Oligarcas são pessoas que têm uma vida de privações, se é que a gente pode colocar nesses termos. Ô, Daniel, eu decidi que eu quero no futuro. No futuro, eu quero ser especialista em alguma coisa dessa aí. Porque exige menos, sabe? Você vê, porra, agora eu sou especialista em X. E aí você pode dizer essas coisas que, porra, você é especialista, meu amigo. É Você fala o isso. que você quiser. E aí o Entendi. podcast vai pegar as suas declarações e vai repercutir, E vai porque repercutir. são declarações magníficas, de uma Magníficos. profundidade muito significativa. É. Então, hoje, a gente enfileirou aqui um monte de candidatos para o Troféu Sejura. Então, o pessoal pode marcar aqui nesse vídeo no YouTube ou então nas redes sociais do Petit quem é o seu preferido dessa semana, porque é um negócio assim impressionante. É o menino da Shell lá, o seu Shell, são também aqui os nossos amigos aí, especialistas em Rússia, O enfim, tá Zelensky. aqui. O Zelensky mandou uma boa Zelensky. também. Isso. O que não falta é gente querendo ganhar o troféu Sejura aqui do Petit Jornal, destacando as suas platitudes, Tanguy. Agora, nos resta agradecer aqui aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, que é uma mídia mantida por vocês, nossos apoiadores. Então fica aqui o nosso agradecimento, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos vocês que apoiam o Petit Jornal. Fica também o convite para quem ainda não é apoiador, se tornar apoiador do Petit Jornal. No descritivo desse áudio, desse vídeo, tem várias alternativas.
você pode nos apoiar através da plataforma da Aurelo, que nesse mês de agosto, inclusive, está dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores. Pode nos apoiar através do Patreon, se você vive no exterior. Tem Pix, tem PicPay. O que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal, Tanguy. É isso. E convidar o pessoal porque amanhã tem curso novo começando, hein, Daniel? É verdade. Semana passada a gente deu aula gratuita, né? Aula gratuita falando exatamente sobre Taiwan e China. Fizemos um prognóstico aí que até agora, hein, Daniel? Estamos aí invictos no nosso prognóstico e Olha aí. dissemos a China não vai invadir Taiwan, entre parênteses, por enquanto. Por enquanto Tanguy, já se pagou. a aula já valeu. foi. A aula já foi. Não Uma invadiu. semana já. Uma semana já foi. Já era. Enfim, então se a China invadir Taiwan amanhã, a gente não estava errado. Mas o fato é que nessa aula que a gente deu, aula gratuita, lá no YouTube do Petit Jornal, a gente falou um pouquinho sobre o histórico da crise envolvendo Taiwan, o que é exatamente a treta envolvendo Estados Unidos, República Popular da China, República da China, que é Taiwan, por que tem um nome tão parecido, enfim, a gente falou sobre tudo isso. E amanhã, terça-feira, dia 30 de agosto, a gente dá a primeira aula do curso intitulado A Armadilha de Tucídides, a rivalidade sino-americana em revista, em que a gente vai falar sobre atualidade. Então a gente vai falar sobre a economia norte-americana, que aliás é o tema da primeira aula, a economia chinesa, depois vamos falar sobre a relação bilateral e vamos projetar o que vem por aí. Então, assim, um curso fundamental se você está interessado em entender como é que o mundo tem funcionado hoje, quais são os desafios que tanto Estados Unidos quanto China vivem atualmente. Então, querendo saber como é que você entra nesse curso, acessa lá petcursos.com.br e tem acesso não apenas às aulas ao vivo desse curso, se quiser assistir gravado, vai ficar lá também, como também a toda a nossa biblioteca de cursos anteriores, afinal de contas, o sistema é de streaming. É mamata em cima de mamata, então acessa lá petcursos.com.br. Amanhã estamos de volta, lembrando, se você assiste a gente pelo YouTube, se você ouve a gente no podcast, nada muda para você, mas se você quiser assistir a gente ao vivo, a aula de amanhã, por causa a live de amanhã, né, a gravação que a gente faz amanhã, por conta da aula que a gente vai dar, que começa às 21 horas, a gravação ela vai acontecer ao vivo no Instagram a partir das 23 horas. Vem com a gente e amanhã a gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau. Pronto, rapaz. Coisa boa aí. Foi, doutor. Foi, tá resolvido aqui. Trabalhozinho de edição, né? Que vai demorar um bocadinho, mas fora isso, Não é nada, né? tá tudo certo. Vai ter que tirar alguma parte aí? Não vai, não. Acho que não. Eu só reduzo às vezes os espaços que o Tanguy fala. Ele fala, eu tenho que cortar os espaços, né, Tanguy? Não, se você tirar o meu eu te processo. Porque senão eu vou mandar tirar todas as vezes que você erra a pronúncia das coisas. Aí eu quero ver só. É isso. Vou começar a ficar de olho. Você acerta a pronúncia porque você faz. Você tem 3 horas para pensar na pronúncia. Entendi. Então tá bom. Você fala mais devagar que eu e erra a pronúncia toda da porra. Então você consegue errar a pronúncia, né? Às vezes tem episódio que você erra a pronúncia em 7 línguas diferentes. Você erra a pronúncia em inglês, erra a pronúncia em russo. Então os russos até hoje não sei como é que eles vão te sancionar, cara. Tu não acertou uma. Pô, mas russo é muito difícil, cara. É muita consoante. É muita consoante junto, cara. Os caras têm um nome muito esquisito. Pô, essa senhora hoje mesmo era P com F, com H. Pô. A gente entrega pra Deus e vai, né, cara? Espero a pessoa entender. Entendi. Ai, gente. Então, beleza. Daniel, vamos agradecer quem comprou selos aí, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Ó, a Bia comprou, mas a Bia a gente já tinha agradecido lá em cima. Cara, acho que depois que começou a live, ó, o Mignatius comprou selo. Obrigado, Mignatius. Muito obrigado, Mignatius. Tivemos a Guta também. Hegarty. Obrigado, diretamente Guta. de Ireland, comprou selo. Dublin. Quem mais comprou selos? O Giovanni Simonetti, não lembro se a gente já tinha agradecido, cara. Obrigado de qualquer maneira. Valeuzão, Giovanni. Cara, eu acho que foi isso. Não sei se durante a gravação teve mais alguém. Enfim, se alguém comprou selos e a gente não agradeceu, fica o agradecimento de qualquer forma. A gente valoriza demais. Infelizmente, o Instagram não deixa mais a gente ver a listinha bonitinha de quem comprou os selos. E se você está assistindo a gente no YouTube, tem aí o Valeu lá embaixo. Você clica lá, tem o Valeu para você ajudar o Petit Jornal lá no YouTube. Não é isso, Daniel? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.